Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O gorila levou o turista para sua cova. O que ela fez com ele é chocante. Era uma manhã úmida e enevoada nas montanhas da África Central, um lugar onde florestas densas pareciam devorar o céu. Um lugar onde os segredos da natureza jaziam enterrados há séculos. O ar estava saturado com um aroma de terra úmida e folhas em decomposição, criando uma atmosfera opressiva e mágica. Plantas gigantes erguiam-se como sentinelas silenciosas, suas raízes emaranhadas no solo úmido, sua folhagem tão densa que parecia sufocar toda a luz. Foi ali no coração desta selva misteriosa que Ana, uma jovem turista apaixonada pela vida selvagem, se viu em uma aventura. Desde a infância, ela sonhava com esses momentos, observar de perto os gorilas, essas criaturas majestosas que habitavam essas florestas densas e inacessíveis. Ela havia viajado o mundo, desbravando os desertos da Austrália, as selvas da Ásia e as savanas da África. Mas nada a preparou para o que vivenciaria naquela floresta envolta em névoa. Ana não estava sozinha, fazia parte de um pequeno grupo liderado por especialistas locais. Esses guias conheciam cada canto da selva como a palma da mão, tendo crescido cercados pelas tradições ancestrais das tribos que ali residiam. No entanto, certa noite, enquanto o grupo acampava perto da orla da floresta, a atração pelo desconhecido tornou-se irresistível. O murmúrio das árvores, os sons misteriosos da selva e o desejo de descobrir segredos enterrados há séculos despertaram uma curiosidade que ela não conseguia ignorar. Seu guia, um velho sábio chamado Bemba, a advertira claramente para não se aventurar sozinha. Ele falará sobre perigos invisíveis, criaturas que vagavam na escuridão e armadilhas naturais que poderiam ser presas até mesmo dos mais experientes. Mas Ana, com o coração pulsando de paixão e impaciência, ouvia apenas seu desejo de se aprofundar naquele mundo selvagem. Ela se embrenhou ainda mais na floresta, com o coração acelerado a cada passo, uma lanterna nas mãos e uma mente curiosa. O céu escurecia enquanto ela caminhava. A luz de sua tocha dançava, projetando sombras inconstantes que pareciam ganhar vida. Os sons da floresta, o grito distante de um pássaro, o farfalhar das folhas, misturavam-se a um silêncio pesado, quase sobrenatural. Ela caminhava sem rumo, cativada pela beleza sinistra que a cercava. Cada árvore, cada pedra, parecia carregar a história de outro tempo, uma época em que os humanos eram meros hóspedes neste reino vegetal. Então, de repente, ela ouviu um ruído abafado. Uma respiração pesada, quase um grunhido. Um arrepio de alarme percorreu sua pele. Seus instintos gritavam para que ela se virasse, mas ela permaneceu paralisada. A luz de sua lanterna tremeluziu, projetando sombras selvagens. E então uma figura enorme se moveu na escuridão. O coração de Ana parou por um instante. Um gorila. Um imponente macho adulto, com pelo escuro e brilhante. Seus olhos penetrantes fixaram-se nela com uma intensidade sobre-humana. Antes que ela pudesse compreender o que estava acontecendo, uma força irresistível agarrou seu braço violentamente. O animal a puxou para trás, com a força de um torno. Ana se sentiu como um brinquedo nas mãos daquela fera poderosa, incapaz de se libertar. Sua mente em pânico gritava para que ela fugisse, mas suas pernas não respondiam. O gorila ergueu sem esforço, carregando-a pela floresta, seus passos pesados ecoando no chão úmido, criando ecos que pareciam engolir tudo ao seu redor. A cada movimento do animal, Ana sentia a terra tremer sob seus pés. Rapidamente percebeu que sua situação era muito mais perigosa do que imaginara. Estava longe de seu grupo, em um lugar onde nem mesmo seus gritos seriam ouvidos. Sob o domínio de uma criatura muito mais forte do que ela, uma criatura que naquele momento era mestra absoluta. O gorila continuou pela densa floresta, cruzando riachos congelados e arbustos densos. Ana, trêmula mas curiosa, percebeu que não estava sendo simplesmente transportada, estava entrando em um mundo oculto, o dos gorilas. Um território que poucos humanos tinham a honra de conhecer. O animal a conduziu para um lugar mais profundo, remoto, que ela jamais alcançaria sozinha. Um covil, um santuário no coração da selva, onde os sons do mundo exterior pareciam ausentes. O chão estava coberto de galhos e folhas mortas, e o ar estava mais pesado, quase úmido. Ali, na escuridão da toca, o gorila pousou delicadamente, como se ela não passasse de uma boneca frágil. Ele a examinou por um instante, com os olhos cheios de curiosidade, e então se afastou alguns passos. Seus braços longos pendiam junto ao corpo, mas ele não parecia ameaçador. Ele a observava com uma intensidade estranha, como se tentasse entender quem ela era, porque estava ali e o que representava. Ana, embora em pânico, sentia-se estranhamente calma.
O olhar do gorila não era o de um predador, mas o de um observador. Ela sentia uma estranha mistura de medo e fascínio. Já tinha visto gorilas em documentários e em filmes, mas nada se comparava à realidade. A força bruta do animal, a maneira como se movia com uma facilidade quase sobrenatural, era ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Ela percebeu então que não deveria entrar em pânico. Sua respiração estava irregular, seu coração batia forte, mas algo bem no fundo lhe dizia que não deveria deixar o medo ditar suas ações. Correr não era uma opção. Gritar não ajudaria. O gorila, por mais imponente e impressionante que fosse, não a machucara. Nem sequer rosnara. Simplesmente a observava em um silêncio enigmático, quase como um juiz paciente avaliando a alma de um intruso. Ana levantou-se lentamente com todos os músculos tensos, como se o menor movimento repentino pudesse mudar tudo. Ela era apenas uma figura pequena e frágil no coração da selva, diante de uma criatura que pesava mais de 200 quilos e possuía uma força colossal. E, no entanto, naquele momento de suspensão, ela se sentia quase em pé de igualdade com ele. Ela se perguntou como poderia escapar, mas ao mesmo tempo disse a si mesma que não queria fugir. Ainda não. Não havia ódio nos olhos do gorila. Apenas curiosidade, uma atenção quase infantil, inquietante em um rosto tão animalesco. Então, em uma explosão de instinto humano misturado a uma intuição profunda, ela decidiu testar uma teoria que lera em um velho caderno de campo que trouxera consigo. Alguns gorilas, quando não se sentem ameaçados, podem responder a sinais emocionais, gentileza e voz. Ela fechou os olhos por um instante para acalmar os nervos, depois se endireitou, como uma oferenda pacífica diante de uma entidade sagrada. O vento nas folhas sussurrava preces esquecidas, e seu coração, apesar do medo, murmurava uma melodia de coragem. Então ela cantou. Não era uma canção que aprenderá num conservatório, nem mesmo uma canção de ninar da infância. Era uma melodia espontânea, pura, nascida do momento. Uma série de sons suaves, quase sussurros, como se ela cantasse para a própria floresta. As primeiras notas escaparam de seus lábios, trêmulas, incertas, mas sinceras. Uma melodia frágil flutuando no ar úmido. O gorila não se moveu. Ele a encarou, com as pupilas negras dilatadas e as narinas dilatadas. A tensão entre eles era quase física. Então, lentamente, como se estivesse enfeitiçado, ele se sentou sobre as patas traseiras. Seus ombros enormes relaxaram. Ele inclinou a cabeça, um gesto quase humano, como se estivesse realmente ouvindo. Ana continuou a cantar, deixando sua voz ganhar confiança e fluidez. À medida que os sons aumentavam, a atmosfera mudava. A selva, geralmente zumbindo com mil ruídos, parecia suspensa naquela cena estranha. Até os pássaros se calaram. Só eles permaneceram, um humano cantando no meio de um covil de feras e um gorila cativo do som. Então ele fez um gesto. Gentilmente e lentamente. Estendeu a mão. Uma mão imensa, dura e poderosa, mas movendo-se com infinita delicadeza. Na palma áspera ele segurava um galho, recém-arrancado de uma árvore próxima. Estendeu-o para ela. Não era uma arma. Era um símbolo. Um presente. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela entendeu. Ele a reconheceu. Ele a aceitou. Ela estendeu a mão, um gesto tão respeitoso como se tivesse recebido uma relíquia sagrada. Quando seus dedos roçaram o galho, um arrepio a percorreu. O contato, por mais inócuo que parecesse, tinha uma profundidade espiritual. Era como se a própria natureza tivesse decidido ligá-la àquele ser. Como se, naquele preciso momento, as fronteiras entre o homem e o animal, entre a ciência e o mistério, estivessem se esfacelando. O gorila deitou-se pacificamente ao lado dela. Ele olhou para o céu. Um céu noturno visível através das aberturas na copa das árvores. Estrelas tímidas cintilavam acima deles. Ana sentou-se ao lado dele, ainda segurando o galho entre os dedos. Sem palavras, sem movimentos bruscos. Apenas um silêncio profundo e compartilhado. Um momento de eternidade. Ela ficou ali deitada por horas, sem saber ao certo quanto tempo havia passado. Não sentia mais medo nem necessidade de fugir. Estava onde pertencia. Uma mera passageira neste mundo antigo e poderoso. Ela entendeu algo fundamental naquele momento. O que ela estava vivenciando ia além da sobrevivência, além da ciência. Era uma lição de humildade, de presença, de escuta. O gorila não a havia tomado como refém. Ele a havia escolhido. Ele a havia protegido. Quando os primeiros raios da aurora cruzaram as copas das árvores, tingindo de rosa a névoa ainda flutuante, o gorila se levantou. Olhou para ela uma última vez como se quisesse gravar sua imagem. Então, sem emitir um som, desapareceu entre as árvores, tornando-se novamente uma sombra entre sombras.
Ana ficou paralisada com os olhos marejados, o coração pesado de um amor estranho e silencioso. Ela não escapara da morte, encontrara a vida em sua forma mais crua e autêntica. O que ela fizera, cantar, talvez fosse um reflexo, mas na selva, tornará-se uma ponte entre dois mundos. Ela sabia que nada mais seria o mesmo.